final desse estudo, junto, nós vamos apresentar o copo com água e vamos fazer a oração da fé. Amém? Então, você que já está pronto aí, está ansioso, hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre a vida de Jacó. A vida deste homem tão importante que faz parte do nome do nosso Senhor. Quando nós dizemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente começou a fazer o nosso estudo sobre Jacó e Esaú, o seu nascimento, como a bênção era destinada a Esaú, filho primogênito, filho mais velho, mas com o passar do tempo e o seu desinteresse pelas coisas de Deus, o Senhor despertou lá no coração de Jacó o desejo pela bênção, o desejo pelas coisas de Deus. E Jacó, ele não enganando seu irmão, mas comprando algo que para seu irmão não tinha valor nenhum, ele teve o direito da bênção e ele foi abençoado por seu pai Isaac. Então a gente começou o nosso estudo alguns dias atrás e a gente está dando sequência. E hoje a gente vai falar o que aconteceu quando o seu irmão mais velho, Esaú, soube que tinha perdido a bênção. Porque ele vendeu a bênção muito tempo atrás e ele não falou nada para ninguém, ficou quietinho, ele achou que a justiça divina não ia se cumprir, que Deus não ia se manifestar. Você acha que Deus ia se agradar de uma pessoa que desprezou? A palavra diz que ele foi impuro e profano, que ele desprezou a bênção de Deus. Então o Senhor não ia deixar com que a bênção viesse sobre a vida dele. Mas o Senhor fez com que a bênção recaísse sobre aquele que deu valor, aquele que lutou, aquele que buscou e que se esforçou. E pela graça do Senhor, comprou e teve direito à bênção e foi abençoado. E o Senhor acaba, depois nós vamos ver, no decorrer do estudo, a gente vai ver que o Senhor confirmou que realmente a bênção estava sobre a vida de Jacó. Então eu peço para você, prepare sua Bíblia e prepare também o copo com água. A gente vai fazer a oração da fé, a oração poderosa. Você vai usar essa água com direção do Espírito Santo e milagres vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Convido você. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, coloca a mão na sua Bíblia e vamos pedir que Deus venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos, Senhor, para aprender mais de Ti. Abrimos o nosso coração, Senhor, e pedimos que a Tua voz venha falar ao nosso coração de uma forma tremenda, Pai. Que o Senhor venha trazer respostas para cada vida que acompanha conosco agora. Tu sabes, Pai, a necessidade de cada um. Então que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha, Pai, alcançar esta pessoa agora. Pai, já coloca paz no seu coração. Abre o nosso entendimento, Pai. Fala conosco e ilumina um caminho de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Lá no livro de Gênesis, então, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 27. Estudo anterior a gente viu Jacó chega até o seu pai. Ele teve que se disfarçar de Esaú, porque Esaú em momento nenhum contou para seu pai que ele tinha vendido o seu direito de primogenitura. Então isso fala muito forte no meu coração, porque muitas pessoas dizem, Jacó enganou. Como que ele enganou? Esaú não dava valor à sua bênção. Esaú chega cansado, Jacó, eles não eram amigos, eles eram irmãos que brigavam desde o ventre da sua mãe. Então Jacó diz para ele, eu te dou um prato de comida se você me vende o seu direito de primogenitura. E ele diz, o que me adianta o direito de primogenitura? Isso não vale nada para mim. Me dá o prato de comida que eu te vendo. E Jacó ainda fala para ele, jura-me. E você acredita que ele jurou? E passaram-se anos e ele viveu como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, o seu pai, se sentindo velho, sentindo à beira da morte, ele chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz, filho, vai lá, traz uma caça para mim, faz um prato saboroso para mim me fortalecer, que eu quero te abençoar, te dar a bênção da primogenitura. Esaú sai e vai caçar. Só que a Rebeca, mãe
de Jacó e de Esaú, vendo tudo isso, e eu creio que cheio do Espírito Santo de Deus, até o próprio Deus, o próprio Espírito Santo fez criar uma revolta nele, disse, isso não está certo, esse rapaz nunca quis essa benção, esse rapaz chegou a vender, ele trocou uma coisa maravilhosa, esplêndida, por um prato de lentilha, chamou seu filho e ordenou a ele, você vai lá, você vai colocar as roupas do seu irmão, você vai lá, você vai dizer que você é o filho mais velho e que você veio buscar sua bênção. E assim Jacó, mesmo não estando de acordo, ele obedeceu a sua mãe. Isaac já estava quase cego, não reconheceu, ficou um pouco desconfiado a princípio, estou dando um resumo para quem não acompanhou os outros estudos, tá? Ficou meio desconfiado, mas acabou abençoando Jacó, acreditando que fosse o seu filho mais velho, porque Isaac, o pai, ele tinha um amor especial por Esaú. Mas isso um dia a gente estuda mais sobre isso. Então Jacó foi lá, pegou a sua bênção que ele tinha comprado e saiu. Em seguida, quem chega? Esaú chega cansado do campo com a caça, preparou o prato e disse para seu pai, pai, levanta, come e me abençoa. E o pai diz, quem é você? O que está acontecendo? Pai, sou eu, teu filho primogênito Esaú. Aí o pai se estremece, toma um susto, alguma coisa aconteceu errado. Eu estava desconfiado que não era você, mas eu abençoei quem esteve aqui antes. E Esaú se desespera e ele começa a chorar e ele clama ao seu pai, diz, pai, você não tem uma bênção para mim. E o pai diz, tudo eu dei a teu irmão. Então Esaú, ele se desespera, em nenhum momento ele se arrependeu, em nenhum momento ele confessou ao meu pai, eu sou errado. Ele podia dizer, pai, fui eu que pequei, eu que desprezei a bênção, eu que não dei valor àquilo que é de uma forma extraordinária, podia mudar a minha vida. Eu não dei valor. E eu vendi, eu troquei por um prato de lentilha. Mas ele ficou quieto. Então eu vejo que o enganador foi Esaú, filho mais velho. Porque em momento nenhum ele confessou seu erro. Capítulo 27 de Gênesis, no versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Então este é um estudo sobre Jacó e Esaú. E aqui a gente vê que Esaú, quando soube que tinha perdido, aliás, perdido ele já tinha vendido na realidade, né? Mas que ele não conseguiu ter sucesso no seu engano de não contar para ninguém o que ele tinha feito. Ele se desespera e ele adquire um ódio mortal por seu irmão. E diz assim, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai. Olha o pensamento de Esaú. Então matarei a Jacó, meu irmão. Então você vê já que a índole deste rapaz, desse homem chamado Esaú, era uma índole maligna. Esaú, ele sempre fez as coisas do jeito dele, como ele achava que estava certo, da forma que ele achava que tinha que ser. E o que ele fez? Vendeu a sua bênção, passou-se os anos, com 40 anos ele casa com 2 mulheres daquele povo que Deus, como é que eu vou dizer, que eram contra as leis de Deus. Eles serviam a outros deuses, eram idólatras, então eles tinham hábitos diferentes, costumes diferentes, eles não tinham o caráter de Deus. Se casou com aquelas 2 mulheres sem consultar seus pais, e aquelas mulheres se tornaram amargura de alma para Isaac e para Rebeca. Então, Esaú sempre fez tudo do seu jeito. Tem pessoas que elas vêm para a igreja, que elas dizem que vêm para Jesus, dizem que vão obedecer, que vão ser fiéis, enquanto estão dentro da igreja ouvindo a palavra. Talvez você esteja aí ouvindo a palavra e você diz a verdade, eu preciso mudar, eu preciso reconhecer meus erros, eu vou mudar. Terminou o estudo, terminou o culto, terminou a ministração da palavra e a pessoa se esquece de tudo e ela volta a fazer tudo como era antes. Deus não se agrada. E nós temos que fazer de tudo para agradar a Deus. A palavra diz, agrada-te do Senhor. Então eu tenho que ter prazer nas coisas de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer que os seus desejos se realizem? Coloca aí, eu quero. Então obedeça. Peça para Deus, Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Enquanto há tempo. Esaú teve anos para mudar, anos para se arrepender, mas em nenhum momento ele tomou uma atitude. Ele continuou a viver a sua vida como ele sempre viveu, fazendo o que ele sempre quis, que era a sua própria vontade. E lá no versículo 42,
olha o que acontece. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Você vê, é uma coisa incrível a forma como o diabo trabalhou na mente desse homem. Ele sempre foi carnal, ele sempre mostrou desinteresse pelas coisas de Deus. E agora, em vez de se arrepender, ele enche o seu coração de ódio e começa a maquinar, a projetar o assassinato do seu irmão. Sendo que, naquela época, pela lei, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, quando uma pessoa matava a outra, ela também deveria ser morta. Então, ele nem pensou nisso. O diabo atrapalhou tanto na mente dele que ele não pensou, não, se eu matar o meu irmão, todo mundo vai vir, vai me apedrejar e me matar. Ele não pensou. O diabo cegou como o diabo cega a pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas acabam se perdendo, fazendo tudo errado, porque elas abrem o ouvido para o inimigo agir. E elas deixam aquilo entrar no seu coração. E começam a maquinar coisas perversas e se afastar cada vez mais de Deus. Esse rapaz Esaú, em nenhum momento ele se aproxima do Senhor. Mas cada passo que ele dá são passos que vão para trás. Assim, a pessoa que não quer dar ouvido à voz de Deus, a pessoa que despreza a palavra de Deus, a pessoa que escuta, mas faz tudo do jeito que ela quer. Ela pensa que está andando para frente, mas na realidade ela está andando para trás e vai cair num abismo, porque a palavra nos diz, Salmos 42, que um abismo chama outro abismo. E é isso que aconteceu com Esaú. Então, a mãe dos rapazes ficou sabendo que o filho mais velho estava projetando, maquinando como ele ia matar o seu irmão. E a sua mãe diz: filho, venha cá, você já foi abençoado e agora você precisa se cuidar, porque o teu irmão te deseja matar. E lá no versículo 43, olha o que essa mãe diz para esse filho. Um filho obediente, temente aos pais, um filho que amava as coisas de Deus, que desejava as bênçãos de Deus. E diz assim: agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, então obedeça o que eu te falo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num dia. Você viu o que essa mãe disse? Se ele conseguir matar você, meu filho, toda a família, todo esse povo que está aqui vai apedrejá-lo e vai matá-lo, e eu morro se eu perder os meus 2 filhos no mesmo dia. O que será de mim? Então vamos fazer o seguinte: você vai lá para casa do meu irmão e você fica lá até que ele se acalme. E lá no versículo 46, disse Rebeca a Isaac. Aí o que essa mulher sábia? Olha só, o que nos diz a palavra? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher com sabedoria do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito de Deus, ela vai ao seu marido e com todo carinho ela consegue convencê-lo do que seria melhor para sua família. Você que está aí escutando, acompanhando esse estudo, você viu a revelação de Deus para nós? Você viu o que a palavra de força e fé acaba movendo no nosso coração? Não esqueça, no final a gente vai estar consagrando o copo com água, então já prepare o seu copo com água, que a gente vai fazer uma oração e com certeza Deus vai colocar poder, vai colocar unção, e aonde você usar essa água vai ser abençoado, milagres vão acontecer. Quando a gente começa a olhar entre as linhas da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a nos revelar coisas grandes, nos mostrar os projetos, mostrar o propósito de Deus para a nossa vida. Então Deus tem um propósito para você, na sua vida, na minha vida. Você que talvez está aí assistindo, você passou e deu de cara com esse vídeo e diz: eu vou assistir. Deus vai falar ao teu coração.
ouça a voz de Deus. Aquele rapaz que era menor lá, para o seu pai, quem tinha valor era o filho primogênito. A atenção do pai recaía sempre sobre o filho mais velho, porque ele haveria de um dia tomar a liderança daquela família, daquele povoado. Mas esse rapaz mais velho nunca deu valor. E o mais novo que estava lá, talvez ansioso, desejando que o pai lhe desse um abraço, lhe desse um carinho. Aquele filho começou a buscar de Deus e a pedir entendimento, e pedir sabedoria, e pedir: Senhor, eu amo as tuas coisas, eu amo ao Senhor. Eu ouvi quando o meu avô Abraão contava todas as coisas que o Senhor fez e eu quero que o Senhor faça na minha vida. E aquele desejo, aquele amor começou a brotar dentro do coração dele. E aquele que a princípio não tinha valor nenhum, que era miúdo, que era desprezado, que estava lá cuidando das ovelhas, ele acaba sendo o abençoado. E aquele homem foi o líder, foi o progenitor da nação que hoje se chama Israel. Lembra quando o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para fora, conta as estrelas do céu, se é que pode contá-las, porque assim será a tua descendência. Então, Jacó, ele ouviu Abraão contando isso e disse: Jacó, eu quero essa bênção para mim. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero estar nesta bênção, eu quero fazer parte do plano de Deus. E assim o que aconteceu. O Senhor moveu, o Espírito Santo agiu, a sabedoria, as coisas aconteceram. Jacó e Esaú. Uma luta que começou lá no ventre da sua mãe. Mas que, com o passar do tempo, Deus começou a olhar para aquele coração que Deus já conhecia lá dentro da barriga da sua mãe. E lá Deus já tinha planos para Jacó. E Deus foi confirmando e foi abençoando. E Jacó se tornou o líder de uma nação. Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Se você crê, se você deseja as bênçãos de Deus para a sua vida, coloca aí nos comentários: eu quero a bênção de Deus. Coloca aí: eu quero tomar posse da minha vitória. Sabe? A palavra de Deus nos mostra como a gente enfrentar os dias maus, como a gente alcançar a vitória. A palavra de Deus nos dá força quando estamos caídos, nos levanta como estamos cansados. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho para que nós não venhamos tropeçar. Então aqui Deus está mostrando para nós que não importa o que o mundo diga: não, mas a bênção é para Esaú, o preparado é Esaú, né? Ele vai ser o herdeiro de tudo. Mas Deus moveu e Deus operou o seu milagre. E o dono da bênção se tornou Jacó, porque ele deu valor, ele buscou e aconteceu um milagre. Assim, se você se dedicar, se você buscar, se você lutar pela sua bênção, a bênção vai chegar, a bênção vai acontecer. Em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Coloca aí nos comentários. Não esqueça, compartilhe, envie essa mensagem para alguém. Deus falou com você? Você ouviu a voz de Deus através desse estudo? Então dá o seu like, dizer: eu ouvi. E eu quero aprender mais. O que aconteceu? Lá no versículo 46. Disse Rebeca a Isaque. Então Rebeca, esposa de Isaque, a mãe de Jacó e Esaú, diz para seu marido: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. São as mulheres que Esaú, filho mais velho, tomou duas por mulher daqueles povos vizinhos. Aqueles povos pagãos, idosos, que faziam tudo errado, que não tinham respeito com as coisas de Deus. Então Esaú pegou duas mulheres que são essas aqui, ó. Então a Rebeca diz: eu estou aborrecida da minha vida, não aguento mais. Essas noras, essas mulheres que nosso filho escolheu. E ela diz assim, ó: se Jacó, olha o que ela diz para o seu marido, se Jacó, o nosso filho mais novo, aquele que recebeu a bênção, tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Então ela chega para seu marido com a sabedoria do Espírito Santo. E ela diz: meu marido, ela não podia dizer: meu marido, nosso filho quer matar o mais novo. Ela não podia dizer isso. Então, com todo o seu jeitinho, a mulher sábia edifica a sua casa, ela diz para seu marido: eu não vou suportar se o nosso outro filho também tomar mulheres desses povos pagãos para trazer para dentro da nossa casa. Eu não vou suportar. Vai ser tristeza demais, eu vou morrer
vai me dar uma angústia, hoje vai me dar uma depressão profunda nos dias de hoje, né? Mais ou menos assim. Então, nós vamos semana que vem, com a permissão do nosso Deus, nós vamos estar aqui e nós vamos ver o que foi que aconteceu. O que você acha que aconteceu? Esse pai, esse esposo, ele já também estava incomodado com as esposas do seu filho mais velho, porque ele tomou as esposas sem perguntar para ninguém se estava certo, se estava errado, ele fez como ele queria. Então essas duas esposas estavam atormentando este casal. Este pai e esta mãe não tinham paz dentro da própria casa, porque este filho mundano, carnal, impuro, profano, como diz a palavra lá em Hebreus 12, ele fazia tudo em desacordo com a palavra de Deus. E daí o que acontece? Quem é que recebeu a bênção? Jacó. E daí a sua mãe disse para seu filho: filho, você recebeu a bênção, só que você não vai poder tomar posse dela, porque o seu irmão vai te matar. Você vai ter que passar um tempo lá na casa do teu tio, até o seu irmão se casar. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, e Deus prepara a bênção para nós. Porém, o inimigo se levanta para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos jogar a toalha, para que a gente venha parar no caminho. E este rapaz que recebeu a bênção, que pensou: agora minha vida vai mudar, e a sua vida ficou muito difícil. Ele teve que sair da casa dos seus pais, da sua casa, da sua rotina, da sua vida, e foi para um lugar que ele não conhecia, pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Eram seus parentes? Eram, mas que eles não tinham afinidade sanguínea, mas não afinidade, porque eles não se vizinhavam, eles não se visitavam. E ele deve ter pensado assim: bah, eu queria tanto a bênção, e agora eu preciso sair da minha casa para salvar a minha vida, para que o meu irmão não venha me matar. E eu quero que você pense nisso, que muitas vezes a gente pensa que a bênção não veio. A gente pensa em desistir. Não desista. Jacó creu em tudo que ele ouviu seu avô Abraão lhe contar, sua mãe Rebeca, em tudo que ele via Isaac, seu pai, contar sobre as coisas de Deus. E ele creu: eu recebi a bênção, eu estou abençoado. E assim aconteceu. E assim vai acontecer na vida daquele crente que é de fé. Então, crente de fé não pode largar a promessa de Deus, não pode esquecer da palavra do Senhor, não pode tirar os olhos de Jesus. Então, eu convido você, semana que vem, estar aqui junto conosco. E nós vamos, com a graça de Deus, seguir esse estudo. E nós vamos ver o que aconteceu na vida deste rapaz chamado Jacó. Na vida deste rapaz que comprou a sua bênção, que teve que fazer um esforço enorme para receber essa bênção, porque queriam enganá-lo, não queriam lhe pagar. Mas a justiça de Deus não falhou, e Deus moveu, e a bênção veio sobre ele. Então, fica firme na presença de Deus, se agarre na palavra do Senhor, se mantenha com os olhos fixos nas promessas de Deus, que o Senhor, ele é fiel e justo. O Senhor, ele zela para que a sua palavra se cumpra, e a sua palavra vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, comenta aí se você foi abençoado, comenta se você vai estar aqui semana que vem, porque juntos nós vamos estudar, e o próximo estudo vai ser sobre como e o que aconteceu quando Jacó sai da sua casa. Jacó foge de Esaú. Pense bem, Jacó foge de Esaú. 2 irmãos tendo que viver como inimigos. Mas tudo está no projeto de Deus. Então não se apavore quando as coisas parecem difíceis, porque Deus vai estar de mão dada contigo. Amém? E eu convido você agora, pegue o seu copo com água, vamos fazer a nossa oração, a oração da fé, a oração poderosa. E a palavra de Deus para hoje é essa: permaneça firme e creia que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, que as bênçãos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Pegue o seu copo com água, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra abençoada que veio para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, veio para abrir os nossos olhos espirituais. Esta palavra veio trazer resposta de Deus.
Oh Senhor, nós te louvamos. Que a tua palavra venha ficar gravada ao nosso coração. Porque o Senhor veio nos mostrar, Pai, que quando nós nos esforçamos para receber as tuas promessas, o Senhor faz o impossível acontecer e as promessas se cumprem na nossa vida. Então venha dar força, Pai, para essa pessoa que talvez esteja fraca, cansada, mas que a partir de agora, Pai, ela vai se levantar e vai tomar posse da sua vitória. Meu Deus, nós te apresentamos este copo com água e pedimos, coloca unção, coloca poder, que aonde for usado, milagres aconteçam, meu Deus, que venha ver a cura, a libertação, a transformação. Oh, meu Deus, que quando esse casal beber dessa água, haja a restauração da sua família, do seu casamento. Meu Deus, visita cada um que acompanha conosco e que ora conosco agora. Envia anjos lá na sua casa, Pai, e venha trazer a paz, a alegria, a união. E que todos, Pai, que usarem, que cada um que usar dessa água com fé, venha ser abençoado, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e beba da água, seja abençoado. Graças a Deus. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente se encontra de novo. Vamos ver sobre quando Jacó foge de Esaú. E vai ser muito, muito, muito forte o que Deus vai falar ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fica firme na fé, compartilhe esse vídeo e um beijo no seu coração. Deus te abençoe.